Saudos, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos conversar um pouco sobre a poderosa palavra de Deus e vamos falar um pouco hoje sobre o tema que é bastante falado nesse período do ano, em propagandas, em vendas, em empresas, escolas, nos lares. Creio que todos já sabem qual o tema do nosso vídeo, né? A Páscoa. Vamos falar um pouco sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Existe uma correria imensa nesse período do ano em supermercados, em empreendedores, pela compra do famoso e querido ovo de Páscoa. Virou símbolo desse período, né? Irmã Patrícia, mas você está dizendo que eu não devo comer meu ovo de Páscoa? Meu amigo, chocolate é uma delícia. Chocolate com as misturas, com as composições que tem hoje, muito delicioso. Mas a gente tem que compreender o que realmente esse período fala aos nossos corações, através da poderosa palavra de Deus. Para iniciar nossa conversa, eu vou deixar um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que diz assim: Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Versículo poderoso. Irmã Patrícia, e esse versículo está direcionado a quê? Eu já vi esse versículo, né? Esse momento retrata o exato momento que Cristo morreu na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz no versículo 50 que depois dele ter bradado em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. E o véu do templo rasgou-se, do santuário rasgou-se de alto a baixo. Aquela divisão, porque só quem podia passar daquele véu era aquele homem direcionado por Deus. No momento que o sacrifício de Cristo na cruz foi confirmado, as portas do céu foram abertas diretamente para mim e para você. Irmã Patrícia, o que tem a ver com a Páscoa? Vamos lá. A Páscoa ela foi instituída bem lá atrás, quando Deus mandou Moisés libertar o seu povo do Egito. Naquele dia, quando Deus anunciou a Moisés a última praga, que seria que o anjo da morte passaria em todo o Egito e mataria todo o primogênito deles, Deus instituiu a primeira Páscoa para os hebreus. Deus fez com que eles matassem o cordeiro, passassem o sangue do cordeiro no umbral da sua porta, e quando o anjo da morte passou, as portas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro foram livres daquela noite terrível de tanta morte e dor. E Deus colocou nos corações do seu povo que naquele mesmo período do ano eles iriam celebrar a Páscoa, o dia da libertação e do livramento de Deus. O tempo passou, muitos até esqueceram do próprio Deus, adoraram outros deuses, mas Deus tinha a promessa para o seu povo do Messias, que viria para libertá-los. E certo dia, o anjo do Senhor falou com aquela jovem, com Maria.
despojada de José. E disse que ela era bendita entre as mulheres e que ela iria conceber um filho do próprio Deus. O próprio Deus Filho. E aquela mulher disse sim, e através do sim dela, Jesus nasceu, veio ao mundo, viveu como ser humano, como filho, como irmão, como pessoa no seu meio. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele só não pecou. Cristo começa seu ministério de cura, de salvação, de libertação. E aqueles religiosos começaram a se sentir ameaçados pelo próprio Deus, não o reconheceram como o Messias que eles esperavam. E no período da Páscoa, Cristo foi crucificado. Aquele sacrifício que anteriormente era feito com um cordeiro puro, naquele dia, quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário e seu sangue foi vertido naquele lugar, ele foi o próprio cordeiro que foi sacrificado por mim e por você. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário me deu a oportunidade, lhe deu a oportunidade de alcançar a salvação. E de hoje estarmos falando desse Deus maravilhoso e grandioso. E o mais importante, de irmos morar no céu, na cidade celestial. Então, meus amados, amigos e irmãos, se quiser comer chocolate, coma, se delicie com todos os sabores que ele pode lhe proporcionar. Mas esse período que nós estamos vivendo é um período que nos mostra o amor grandioso que o Deus Todo-Poderoso sempre teve por mim e por você. Desde quando ele deu ao seu povo no Egito, Moisés como libertador que os tirou de lá. Desde todo o processo de caminhada no Egito, a chegada na terra prometida, quando ele enviou o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Páscoa é amor, Páscoa é dedicação, Páscoa é renúncia. Renúncia por quê? Porque cada pessoa envolvida na história de Cristo tem o seu momento de renúncia. Quando Maria disse sim para receber em seu ventre o Filho de Deus, ela podia ter sido morta, ela podia ter passado por situações difíceis, mas ela só contemplou as maravilhas do Senhor. Quando José aceitou aquela mulher grávida, porque ele compreendeu que era do próprio Deus, ele também teve o seu processo de renúncia. Quando o próprio Cristo aceitou vir, morrer, padecer na cruz por mim e por você. Meus amados, a morte de cruz, naquela época ela era direcionada para os criminosos mais infames que existiam, porque era uma morte dolorosa e demorada. Uma morte que trazia humilhação, dor e angústia. E Cristo, sendo o próprio Deus, se fez homem e aceitou morrer naquela cruz por mim e por você. Então contemple as maravilhas do Senhor nesse período. Viva esse período de amor. Seja canal de bênção para as pessoas que necessitam. Fale desse Deus maravilhoso contemplado nessa palavra. E acima de tudo, viva o amor que Cristo nos ensinou. Para com você, para com a sua família, com seu irmão, com seu amigo, com aquela pessoa que está precisando. E viva o real sentido da Páscoa de Cristo.
Que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Que nós possamos viver cada vez mais na presença desse Deus e contemplar suas maravilhas. Amém.